Fala galera, tá começando mais novo programa do Nos Acréscimos, o Sobe a Placa. Hoje, no nosso programa piloto, a gente vai discutir as principais transferências nessa última janela de mercado. Tô aqui com Michel Santos, com Miguel Baesso e com Matheus Tavares e a resenha vai começar a partir de agora. Só bora. Galera, primeiramente bem-vindos, é um prazer tê-los aqui dividindo a mesa comigo. Vou começar direto. Qual, na opinião de vocês, foi a melhor transferência em que os clubes se saíram mais beneficiados nessa última janela? De bate-pronto. Pra ser sincero, sem puxar saco, Andrei Santos pro Chelsea, pra mim, crucial, um jogador aí que tá jogando muito, jogou muito no Vasco, tá jogando muito no Mundial Sub-20, por uma bagatela aí de 12 milhões de euros, sem dúvida o Chelsea aí conseguiu um jogadoraço por um preço de banana, querendo dizer, né? A gente vai comentar sobre ele ainda. E você, Miguel? Cara, essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque essa janela de transferência foi os gastos muito exacerbados, né? De vários clubes ao longo da Europa, né? E aqui no Brasil também, né? A gente vai comentar mais pra frente. Mas eu acho que o Andrei Santos foi uma ótima aquisição do Chelsea, porque comprou um jogador que pode ser um jogador geracional, né? Um jogador que vai durar uma década, 15 anos. E por 2 milhões de euros, que é muito pouco preço. Acho que talvez seja a melhor contratação dessa janela de transferência. Mas se a gente for levar para o âmbito do Brasil, sem dúvida o Luis Soares de graça, um jogador desse nível no Grêmio, vai ajudar demais o Grêmio nessa temporada. Então acho que para o Brasil, Luis Soares, e acho que lá na Europa tem alguns bons nomes, mas eu vou ficar com o Andrei Santos também, dar uma moral pro nosso Vascão, né? Isso aí. E você, Michel? Eu acho que uma equipe que se deu muito bem também no negócio, acho que talvez não seja muito lembrada por estar um pouquinho disputando ali embaixo na Premier League, foi o Nottingham Forest, conseguiu fazer duas excelentes aquisições ali, com o Danilo do Palmeiras e o João Gomes também, foram dois excelentes negócios para a equipe, acho que eles têm muito potencial para se desenvolver e poder trazer até rendas futuras para o Nottingham Forest também, que apesar de estar um pouquinho bagunçado ali na Premier League, está começando a dar uma ressarcida, não é mais aquele equipe saco de pancadas que estava só apanhando, e que também tinha levado o Gustavo Scarpa, que estava jogando muito bem, inclusive já ganhou o coração da torcida por lá. Não, e o Nottingham Forest chegou a 30 negociações bem-sucedidas nessa janela. Trouxe agora o Keylor Navas, que, na minha opinião, muda muito o patamar da equipe, né? Dá uma segurança ali na defesa. É um time que vem se reestruturando bastante. Tem tudo para brigar, por que não, por uma vaga, quem sabe, numa Champions League na temporada. Bom, vocês citaram, então, o Andrei Santos no Chelsea, né? Então, eu vou aproveitar e puxar o gancho do Chelsea. Talvez seja, assim, a maior... eu não quero dizer roubada, mas o maior sequestro que o Chelsea fez nessa janela foi o Mudryk, né? O Mudryk estava praticamente certo com o Arsenal. Ele queria ir para o Arsenal queria muito ele. Ele demonstrou claramente nas redes sociais que ele queria jogar pelo time de Londres, mas acabou trocando pelo time de Londres, né? Acabou indo para o Chelsea. Queria saber de vocês, o que vocês acharam do negócio? O Mudryk tem 22 anos, né? Foi contratado por 100 milhões de reais junto ao Shakhtar Donetsk, é um jogadoraço, já demonstrou ser um jogadoraço, mas é muito jovem ainda, a gente não sabe se ele vai conseguir evoluir pelo potencial que ele tem. O que vocês acharam da contratação? Posso começar? Porque tô com a camisa do trajado, Chelsea aqui, né? tô trajado. Não, acho que eu vim com a peita bem escolhida, Sim, porque o Chelsea foi o grande personagem dessa janela de transferência, né? Contratou gente pra caramba, gente já dá e vender. Vendeu alguns jogadores também, inclusive, né? Mas acho que o Chelsea fez algumas contratações que foram muito, muito malucas nessa temporada. Isso é muito doido, porque dá 100 milhões num jogador. A gente tá até conversando antes, independente da nacionalidade dele. Mas a gente sabe que as variáveis de valor de transferência, de valor de mercado, acabam variando, obviamente, dependendo da liga que o jogador tá, e ele, tava na liga ucraniana, né, que não é uma liga desvalorizada quando você compara com as 5 grandes ligas da Europa. Então, pagar 100 milhões num jogador que tava na liga ucraniana, eu fico imaginando quanto é que o Chelsea pagaria se ele estivesse numa Espanha, numa Alemanha, até numa própria Inglaterra da vida, ia ser muito caro esse jogador. 100 milhões é uma loucura. Inclusive, até o diretor do Shakhtar Donetsk, o Darijo Sirna, acho que se fala assim, né, que foi jogador da Croácia também, disputou a Copa do Mundo, ele falou que, se estão pagando 95 milhões no Antony, estão pagando mais de 100 milhões no Grealish,
vamos dar 100 milhões, tem que dar 100 milhões no Mudryk para tirar ele daqui. Não foi exatamente 100 milhões, né? Foram 70 milhões fixos e 30 em variáveis, né? Que vai depender do desempenho do jogador e tudo mais. Mas é um absurdo, cara. 100 milhões num jogador que pouco se provou, né? Ele não tem nem 100 jogos ainda no profissional, não tem tantas contribuições em gols. Acho que está participando da primeira Champions League dele como titular mesmo agora, nessa temporada. Obviamente ele foi muito bem, teve bons jogos contra o Real Madrid. Mas acho que é uma bala que o Chelsea não precisava estar gastando, até porque tem bons jogadores nas pontas e não sei se precisava investir logo 100 milhões num jogador que ainda, como você falou, não foi testado, ainda é uma incógnita. Sim. Acho que é isso. Vou puxar o saco aqui, porque como ele veio de Chelsea, eu vim de Arsenal, então eu vou rivalizar. Dei graças a Deus que o Arsenal não concretizou essa negociação, porque, como você falou, com todo respeito à nacionalidade dele, mas, para mim, um jogador que veio da Liga Ucraniana não pode valer um valor de 100 milhões de euros. Ele aí que, como você muito bem falou, tem menos de 100 jogos. Na verdade, são menos de 80 jogos como titular na vida dele. Então, é um jogador que, de fato, muito habilidoso, muito craque. O próprio Neymar elogiou ele várias vezes, fala Chama muito ele dele. de Neymar ucraniano, né? Ele é conhecido como Neymar ucraniano. Fato, ele é muito bom. Ele é um jogador que pode dar muito dar muito certo no Chelsea. É um jogador explosivo, um jogador que nessa Premier League ele pega a bola e vai sair carregando. Mas o fato é um jogador que não vale 100 milhões e para um elenco tão... O Arsenal não tem assim uma grande estrela, não é um time que... Perdão, de novo. Não é um time que tem um jogador com mais de 100 milhões. Então, você chegar, acho que muda totalmente a estrutura do clube, como ele trata com as finanças. Então, eu dei graças a Deus aí por ele não ter vindo. Bom, eu já acho até interessante fazer uma comparação de como o mercado mudou, porque a gente teve há um tempo atrás uma jovem promessa que estava no RB Salzburg, se destacando muito um tal de Erling Haaland, e ele não chegou nem perto do valor quando foi transferido para o Borussia Dortmund, acabou depois de muitos anos já de se provar no Borussia Dortmund na Bundesliga, saindo por um altíssimo valor, e a gente vê hoje o Mudryk, que é um jogador que assim, tem um excelente potencial, tem muito potencial, é muito habilidoso, tem muita qualidade com a bola no pé, um jogador bem leve, consegue dar uma cadência muito boa para o time, mas que não se provou, ele não teve ainda não teve, por exemplo, uma temporada como o Haaland, já teve várias lá no Dortmund, como o próprio Grealish teve por um tempo antes que ser contratado por uma bala. E o Mudryk é até mais velho do que o Haaland, Sim. Né? O Mudryk tem 22, o Haaland tem 21. Só um comentário, o Haaland, se eu não me engano, ele não saiu pelo preço de mercado, ele foi pela cláusula. Sim, foi 75 milhões de euros que ele foi pro Manchester mole, porque o Borussia poderia ter feito, no mínimo, uns 170 milhões de euros com o Haaland. Você pensar nas compras de Mbappé, esses caras assim que a gente projeta que vão ser os concorrentes à bola de ouro nos próximos anos, foi muito baixo o preço que foi pago pelo Haaland mesmo. Bom, já que vocês polemizaram então a contratação do Mudryk pelo Chelsea, mais uma contratação polêmica pelo Chelsea. João Félix, vindo do Atlético de Madrid por 11 milhões, né? Empréstimo de 11 milhões. E aí? Ainda tem essa. Vou começar aqui. A eterna promessa, João Félix? Dá pra gente falar assim? Eu sou fã. Já vou polemizar, eu sou fã. Eu sou adepto do time João Félix. Pra mim, ele é um jogador muito bom. Eu sou fã. Não concordo que as pessoas chamam ele de novo Cristiano Ronaldo, até pelo preço que ele saiu do Benfica, né? Ele saiu por 126 milhões de euros. Foi uma transferência muito absurda. Uma das maiores acho que foi a maior daquele mercado. Se o Mudryk fosse português e jogasse no Benfica, ele ia sair por no mínimo 150 milhões de euros. Piada. Se fosse Murilo em vez de Mudryk. Se fosse Murilo... Tá se o Mudryk fosse o inglês do Aston Villa... Nossa, esquece. Vou deixar aqui. Esquece. Enfim, o João Félix, para mim, é um jogador muito bom. Eu particularmente defendo a questão que o encaixe do Simeone não seja o melhor para ele, portanto, ele não seja um jogador que no Atlético de Madrid vai render tanto. Ele estreou do Chelsea, eu confesso que não assisti o jogo, mas eu vi que ele foi expulso, então ele só joga agora, nesse mês agora, né? Se eu não tô errado. Ele só volta agora. Ficou expulso 3 jogos. E saiu hoje, né? O Fabrício Romano já publicou que ele tiraram o Aubameyang, inclusive, para colocar ele para Champions. Enfim, por terminar aqui minha fala, para mim ele é um jogador muito bom, um jogador que agrega muito ao Chelsea. E sobre a taxa, é um pouco estranho, né? Porque se você parar pra pensar, como a gente já falou, o Chelsea contratou o André Santos por 12 milhões de euros, enquanto o João Félix, por empréstimo, custou 11. Uhum. Então, talvez, na balança, ele pode ser um jogador bom. Mas se você pensar nas finanças, por um empréstimo, eu acho que é bastante discutível. E sem opção de compra, né? Sem Isso opção aí. de compra. Eu acho que... Eu concordo com você. Acho que o João Félix ele teve muita dificuldade para se adaptar
ao Atlético de Madrid, até porque a gente sabe como é que é o estilo de jogo do Simeone, é um estilo que se preocupa menos em ter a bola. E o João Félix é um jogador leve, a gente vê pela forma como ele joga, que ele é um jogador leve, é um jogador que gosta de aproximação, que gosta de toques curtos, e ele não encontrou isso no Atlético de Madrid em nenhum momento na passagem dele, acho que teve muita dificuldade nisso, até porque o Atlético de Madrid aposta muito na questão física, no condicionamento físico, porque ele não é esse jogador, ficou claro. Até pela entrada que ele deu também no jogo, na expulsão contra o Fulham, você vê que ele dá um carrinho, mas parece que o cara não faz ideia o que ele tá fazendo. Ele meio que se joga em cima do pé do cara, é um carrinho completamente esquisito ali, de alguém que não sabe como defender, como usar o corpo para defender, como ajudar na marcação. Ele é um jogador que sem a bola eu acho que ele não consegue contribuir tanto. Mas eu concordo muito com você, acho que ele é um jogador que tem habilidade, apesar de achar esquisito, né, como é que foi tratado o negócio com o Chelsea, porque 11 milhões de euros no empréstimo, acho que, se eu não me engano, está entre os empréstimos mais caros da história, se não for o empréstimo mais caro da história, né, 11 milhões de euros por 6 meses que o jogador vai ficar no clube, né, nenhuma temporada completa, sem opção de compra, isso é loucura. O Chelsea gastou uma bala com um monte de gente e parece que trouxe o João Félix ali no meio de uma barca de contratações que não faz muito sentido. Acho que foi no SUS, porque ele queria sair. Ele precisava sair, né? E aí acabou que encontrou o Chelsea ali na hora. Eu acho que ele pode contribuir muito com o Chelsea. Acho que ele é um bom jogador e acho que vai contribuir nos próximos 6 meses aí. Mas, quer dizer, 6 meses não, né? Agora março, até maio. Até maio. 3 meses, 4 meses aí. Acho que ele tem pra contribuir, mas é mais uma contratação muito esquisita do Chelsea, né? E essa não é a mais esquisita, não. Não é a mais esquisita. Ainda não é a mais esquisita. Já deixou no ar aí. Mas eu acho que o João Félix, assim, talvez ele não seja aquele jogador que muito se imaginava dele no Benfica, que fez aquela excelente temporada. Ele foi pro Atlético de Madrid, aí até aquele estilo de jogo do Simeone, que não favorece muito o estilão dele. Mas a gente vê na seleção de Portugal, quando ele tem mais liberdade, até na Copa do Mundo ele fez alguns bons jogos. Mas eu acredito que talvez, assim, ele tenha sido muito hipervalorizado quando foi pro Atlético de Madrid, se esperou muito, acabou sendo muito fruto daquele... Eu até gosto do João Félix, acho ele um jogador talentoso. Acho que talvez ele possa fazer uma boa passagem no Chelsea, ele se encontrar novamente, afinal, tem toda aquela carga de jogador quando passa muito tempo sem jogar bem, perdeu um pouco da confiança, perdeu um pouco daquela capacidade de partir para cima quando ele era acostumado a partir. E agora, eu creio que o João Félix ele possa, de repente, no Chelsea, que conseguiu um bom técnico também, o Graham é um excelente técnico, fez um excelente trabalho no Brighton antes de chegar lá, ele possa ajudar o João Félix a se encontrar, só que assim, você pagar 11 milhões de jogador, você vai valorizar ele depois do empréstimo, você não tem um passe fixado, então o Chelsea vai acabar se dando mal depois. Mas tudo bem que para os ingleses também abrir o bolso e meter 200 milhões de euros, 300, não faz muita diferença, é brincadeira, todo o mercado eles fazem isso, então acho que no fundo não foi nada, assim, diferenciado do que os ingleses já não vêm fazendo no mercado de transferências nos últimos anos. Só pra finalizar, eu acho que o João Félix é mais um do clube de uma temporada e depois já sai caro, né? Se eu não me engano, tem uns jogadores que frequentam esse clube. Cara, eu acho que a questão do João Félix, eu acho que entra muito no estilo do Simeone. Jogadores que têm essa capacidade de arraste, como tem o João Félix, de pegar a bola no meio e conduzir até a intermediária e procurar uma opção de passe, não se dão bem no estilo de jogo do Simeone, que é um estilo de jogo mais defensivo e todo mundo sabe disso. E de transição também, né? Exatamente. De velocidade, ele não é esse cara. Exatamente. Tanto é que na Copa do Mundo ele foi bem. Eu gostei do João Félix na Copa do Mundo. Falando em ir bem em Copa do Mundo, mais um cara que foi muito bem, jogando pela Holanda, foi o Cody Gakpo, que saiu do PSV e foi para o Liverpool por 40 milhões de euros. Eu gostei muito dele na Copa, mas ele não vem performando tão bem quanto eu imagino que ele deveria nesse começo de trajetória pelo Liverpool. O que vocês acham? Bom, acho que depende muito também de adaptação. Existe aquela questão de você se adaptar ao estilo de jogo da equipe. E o próprio Liverpool nessa temporada também não vem se encontrando tão bem assim, não tá num ambiente tão... Não é uma equipe que tá como a gente via nas últimas temporadas, acabou envelhecendo um pouco a equipe, não tá mais tão organizado, não é aquele Liverpool do Klopp que a gente se acostumou a ver. Mas acredito que com o tempo a gente possa ver, de repente, a mudança. O Gakpo, ele é muito talentoso, ele tem condições sim de se destacar, mas o Liverpool também precisa se encontrar inicialmente, porque o Liverpool até foi eliminado também na Copa da Liga da Inglaterra pelo Brighton, não vem conseguindo performar tão bem no Campeonato Inglês, na Premier League, assim como o Chelsea também não vem tão bem assim. Acho que é mais uma questão de tempo da equipe se encaixar. A gente viu o próprio Haaland, de repente, lá no City, no comecinho, sendo até questionado por algumas pessoas, por mais que ele tenha chegado muito bem, afinal ele já chegou marcando gol, mas muitos achavam que ele tinha alterado o estilo de jogo do Guardiola, que ele não ia se adaptar àquele estilo de jogo de toque de bola, afinal não é a característica dele, daquele jogador que tá sempre na hora certa, no momento certo, no posicionamento certo, no momento certo, pra bola bater nele. Às vezes ele nem chega na bola, a bola que bate nele entra no gol. Ele é muito aquele jogador. Acho que então a gente pode ver, de repente, com o tempo também acontecer isso no Liverpool. Sim. Pode falar. Eu concordo com o Michel, essa questão do próprio Liverpool essa temporada. O Liverpool tá com um rendimento muito abaixo do esperado.
E o Gakpo era um jogador... eu assisti os jogos da Europa League contra o Arsenal, e ele é um jogador que sempre jogou muito bem. Ele e o Xavi Simons eram as duas melhores peças desse PSV, e eu acho que é justamente isso. Ele é um jogador novo, então eu não vou discordar desse preço de 40 milhões de euros, até porque hoje um jogador novo não é barato, a gente sabe, o mercado está muito inflacionado. Um jogador de nem 22 anos não vai sair por menos de 30 milhões, e é justamente isso. Talvez a adaptação do próprio jogador com a Premier League, que é um futebol mais intenso, um futebol que você tem que pensar mais, eu acho, com todo respeito à Holanda. Enfim, é um jogador que eu acho que tá chegando agora, então tem que ter uma calminha, porque ele pode ser muito bom para esse livro. O Gakpo tem 5 jogos até agora, nenhum gol marcado, e os jogos que ele teve em campo, o Liverpool teve desempenhos muito ruins, né? Foram 2 empates, 2 derrotas e só uma vitória contra o Wolves na Copa da Liga Inglesa. Na Copa da Liga Inglesa não, na Copa da Inglaterra, né? A Copa da Liga Inglesa já tá nos seus finalmente, o Liverpool já ralou já, né? O Liverpool já ralou tem tempo. Acho que é bem isso que você falou, Michel. Acho que não é nem o Gakpo que não tá ajudando o Liverpool. O Liverpool não tá ajudando o Gakpo, o Liverpool não tá ajudando os torcedores, não tá se ajudando como geral, não tá ajudando o Klopp, não tá ajudando ninguém. Só tá ajudando os adversários Só tá ajudando os adversários, o Brighton, inclusive, que já passeou no Liverpool já nos últimos tempos aí. Vai pegar o Real agora. Vai pegar o Real agora pela Champions. Eu acho que é muito isso que vocês falaram. O Gakpo fez uma boa Copa do Mundo, marcou 3 gols na Copa do Mundo. Ele não é esse centroavante que a gente imagina que a gente imaginou que ele era, né? Até porque quando a gente tem a distância de acompanhar os jogos também, porque a maioria das pessoas não vê os jogos do Campeonato Holandês, né? Então a gente imaginava que ele poderia ser um centroavante, mas ele é muito mais um ponta esquerda. Acho que ele, como centroavante, ainda tem que se encontrar, tem que se desenvolver. O Manchester United também, os torcedores do Manchester United ao longo da temporada fizeram um grande alvoroço, achando que ele ia ser Tava quase certo de ir pro United. Que ele ia pro United, e eles estavam achando que ele ia ser a resolução do problema da camisa 9, né, do United nessa temporada, mas ele não é esse jogador. Por mais que entregue bastante gols, né, ele tem, na passagem dele pelo PSV foram 185 jogos, e se eu não me engano, quase 70 gols. Assim, é uma média interessante, né? Uma média de quase um gol a cada 2 jogos e meio, mais ou menos. Mas, assim, acho que é um jogador que ainda tem que se provar, porque agora ele deu um salto na carreira, né? Ele foi para uma liga mais difícil, uma liga que vai exigir regularidade dele, vai exigir gols, vai exigir números, que é importante ele ter, porque a gente vê o Haaland agora. Por mais que, assim como o Michel falou, existe uma contestação, porque ele não vem jogando tanto assim, jogando tão bem, mas ele entrega números absurdos. Uhum. Números absurdos. A gente estava falando isso daqui antes de começar a gravação, né? Ele já tem 25 gols em 19 jogos. Falta muito pouco para ele bater o recorde do Salah, que é os 32 gols nas 38 rodadas, né? E o recorde da Premier League também, que são 34 gols. Mas naquela época ainda eram 40 jogos, né? Mais de 40 jogos. Acho que o Gakpo, ele entra numa barca de centroavantes que a gente imagina que possam vir a dar certo. Só que tem adaptação ao novo time, tem um monte de coisa. E a gente vê o Darwin Núñez também sofrendo bastante com isso. Mas acho que a gente tem que esperar ainda. Esses jogadores mostraram muito pouco, né? A gente fica muito no terreno da especulação por causa dos números, por causa do que eles apresentaram na Copa do Mundo ou nos clubes que eles estavam antes. Mas acho que é muito da gente projetar do que a gente vai ver mesmo em campo. E acho que o Gakpo é um desses caras que a gente tem que esperar para ver. Porque ele não é um jogador pronto, isso é fato. Um jogador muito novo, apenas só 23 anos, então... Acho que o Gakpo ainda pode evoluir e acho que ele foi para um lugar interessante, um lugar que, apesar de não estar arrumado, organizado, é um lugar que ele pode se desenvolver, sim. Nas mãos do Klopp, eu sou fãzaço do Klopp, para mim. Klopp é monstro. Melhores, para mim, é o segundo melhor técnico do mundo, perdendo apenas pro Guardiola. Achei que você ia falar Barbieri. Fernando Diniz e Barbieri estão ali também. Mas acho que, realmente, eu não estou vendo todo o potencial do Gakpo nesse momento, mas acho que ele pode, sim, né, dar a volta por cima e chegar ao que a gente espera, que imagina que ele chegasse. Bom, agora eu vou falar de 2 contratações conjuntas, né? Porque eu acho que elas se relacionam e tem um aspecto em comum, que é do Arsenal, do seu querido Arsenal. Jorginho saindo do Chelsea por 12 milhões e o Trossard saindo do Brighton por 24 milhões. Eu imagino que essas contratações, eu não quero dizer refugos, porque o Arsenal queria o Caicedo, também do Brighton. E o Brighton fez jogo duro, não liberou o Caicedo. Conseguiu o Trossard, né? O Arsenal conseguiu o Trossard e conseguiu o Jorginho sendo do Chelsea também. Jorginho que eu gosto muito do futebol dele, mas não sei se vai se encaixar bem
no estilo de jogo do Arteta para esse momento, né, de quase reta final de Premier League. E o Trossard é um jogador jovem também, né, de bastante potencial, meio-campista muito bom, muito habilidoso, que pode sim ajudar esse time. O que vocês acham? Bom, assim, eu acho, por exemplo, pensando primeiramente no Trossard, um jogador que ele vinha até numa boa fase, que encontrou um pouquinho de bom futebol ali, ele tem um certo potencial ali, o belga, acho que ele pode auxiliar o Arsenal e entra muito bem naquela parte do Arsenal. O Arsenal não é uma equipe que tem várias estrelas, jogadores, é uma equipe que tem jogadores ali que são muito bons, que tem se encaixado, por exemplo, pensando ali no Partey, por exemplo, que é um jogador muito bom, mas não é aquele jogador de nome, por exemplo, que a gente tem no Manchester City, que a gente tem no Manchester United, que a gente tem no Liverpool, não tem isso. E o elenco é reduzido Sim, também, é um né? elenco reduzido, é um elenco de jogadores. E o Jorginho, por exemplo, apesar de eu achar que ele é um pouquinho parecido com um jogador que até estava querendo voltar para o Santos, Lucas Lima, ele faz uma partida boa e 10 ruins. Faz uma partida, 2, 3 partidas muito boas, depois faz 10, 15 partidas muito ruins. Não sou muito fã do Jorginho, mas acho que ele é um jogador que tem muito a agregar para o Arsenal também. Afinal, ele já não vinha mais naquela brilhante fase dele, por exemplo, na época que a equipe foi campeã da Champions até, que ele se destacou também lá com a seleção italiana, o Jorginho, quando foram campeões da Eurocopa. Acho que ele pode agregar sim ao Arsenal, mas eu acho que, tipo, muita gente também pode exigir do Arsenal aquelas contratações estratosféricas que o City, que o United fazem. O Arsenal não vai fazer isso, acho que nem é a ideia deles de fazerem isso. Afinal, eles já têm um elenco ali reduzido, já tem jogadores que não são jogadores renomados, assim, não são aqueles jogadores de muito nome. Por exemplo, sei lá, o Liverpool tinha, por exemplo, ali com o Mané, que tem hoje com o Salah, que o United tem, por exemplo, com o Rashford, que apesar de ser muito criticado, é um jogador de renome, é um jogador estrelado. Também sim, o Bruno Fernandes. O Casemiro nessa temporada, não tem um De Bruyne, por exemplo, não tem um Haaland, e o Arsenal vai funcionando com base nisso, vai se encaixando, como o próprio Napoli na Itália também se encaixou dessa maneira. Acho que a equipe fez uma movimentação com base no que já tem feito recentemente até. Eu gostei demais mesmo das movimentações do Arsenal nessa janela de transferência. Obviamente que tentou o Caicedo, e eu acho que faz, igual você falou, acho que faz mais sentido um estilo de jogo de jogador, na verdade. Com características do Caicedo do que do Jorginho, né? Porque o Jorginho é um jogador que controla mais o jogo, tem mais uma cadência de passe, é aquele jogador para ajudar a impor o ritmo de jogo, né? Não é um jogador físico, não é um volante físico, que é completamente diferente dos volantes do Arsenal, né? Hoje o Arsenal joga com o Partey e com o Xhaka, que são dois jogadores muito físicos, dois jogadores que têm chegada, que são muito bons na marcação. O Jorginho não é esse jogador. O Jorginho é um outro perfil de volante, mas eu acho que é um perfil que complementa esses dois volantes do Arsenal, e acho que pode funcionar para ajudar o time a manter a pegada para esse final de Premier League, porque com certeza o Arteta, o Guardiola tem aquela frase famosa, né, que o campeonato se ganha nas primeiras 8 rodadas e se perde nas últimas 8 rodadas. Então o Arteta com certeza está com isso em mente agora nessa reta final de Premier League. O Arteta vai pensar nisso, que o time tem que se manter forte, o time tem que manter a pegada, e o Trossard é outra contratação completamente nesse sentido, assim. O Arsenal não tinha pontas reservas. O Arsenal tinha o Smith Rowe, mas o Smith Rowe ele tem tido problemas de lesão nessa temporada, né? O condicionamento físico dele não tá no mais alto nível. Então, o Martinelli, até a chegada do Trossard, o Martinelli ele jogou todas as partidas da Premier League. E o Trossard é na mesma posição, né? Ponta esquerda ali, faz a ponta direita também, mas em teoria é ponta esquerda. O Martinelli jogou todas as partidas da Premier League. O Martinelli e o Saka jogaram todas as partidas da Premier League. Daquele trio de frente, o Jesus também só não jogou todas as partidas da Premier League porque machucou, e o Odegaard só não jogou uma partida. Então, assim, é um time que tá numa pegada há muito tempo. E são jogadores jovens, por mais que eles tenham um condicionamento físico, não estejam já desgastados, né? É um elenco muito jovem, rejuvenescido do Arsenal nessa temporada. Eu acho que precisava de um respiro. Eu acho que o Trossard, ele agrega demais. São oportunidades de mercado, né? Porque tem algumas contratações que a gente fala, né? Que são oportunidades de mercado. Acho que foram 2 ótimas oportunidades de mercado que o Arsenal soube aproveitar. E o Arteta tá lá, né? Construindo o seu time. Só cozinhando. Ele tá sabendo fazer. De oportunidade de mercado também até com o próprio Odegaard, porque o Odegaard, há um tempinho atrás, era visto como uma eterna promessa que nunca iria. O próprio Gabriel Jesus também era um reserva no Manchester City, foi para ser o titular no Arsenal. O Partey, que não era muito bem aproveitado pelo Atlético de Madrid, veio e se consolidou como um dos melhores volantes da liga nessa temporada. Vários jogadores o Arsenal trouxe nessa pegada. O próprio Zinchenko, assim, se a gente for parar para listar, a gente vai listar vários, né? Sim. Mas o Arsenal tem sido inteligente. Eu acho que é bem isso que vocês falaram. Não tá preocupado em gastar 100 milhões à toa, igual outros clubes de Londres. Mas, e sim, ter um planejamento na hora de contratar, aproveitar as melhores oportunidades, porque sabem que tem um treinador bom com uma metodologia. Então, rapidamente, já que você citou outros clubes de Londres gastando 100 milhões, Enzo Fernandes por 121 milhões. Vale a pena ou não vale a pena? Rapidamente. Não vale a pena. 121 milhões não vale a pena. Enzo Fernandes, tem essa questão do preço inflacionado,
Mas o Enzo Fernandes fez uma ótima Copa, ele já vinha muito bem no Benfica, então naturalmente a gente espera que ele já seja um jogador que já vai sair caro, porque até pelo desempenho dele no clube, a Copa inflaciona muitos jogadores, a gente sabe disso, e ele, campeão do mundo com a Argentina, fez uma Copa excepcional. Eu já esperava que ele não fosse sair por menos de 100. É um jogador muito bom, talvez 121 seja um preço absurdo, porque a gente está acostumado com esse mercado mais reduzido. O próprio Cristiano Ronaldo foi para o Real Madrid por 94 milhões. E o Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo. Então, se você analisar de como o mercado funciona, talvez seria mais uma questão de não estar acostumado aos preços, porque é um bom jogador. Como eu disse, não sei se vale, mas tem muito a entregar esse Chelsea. Antes da gente passar, então, para as transferências do Brasil, né, fazer um gancho aqui. Jefinho e Andrei Santos. Jefinho saiu do Botafogo para o Lyon por 10 milhões de euros e o Andrei Santos saiu do Vasco para o Chelsea por 12 milhões e meio de euros. Eu vou até alterar a pergunta. Quem fez o pior negócio? Acho que está bem claro quem fez o pior negócio. Vasco ou Botafogo? Quem fez o pior eu não sei, mas quem fez o melhor a gente sabe que foi o Lyon e o Chelsea. Garantiram dois ótimos jogadores por uma bagatela muito pequena. 12 milhões no Andrei Santos, que pode ser um jogador geracional, igual a gente falou. Pode ser, É um jogador que até porque pelo que ele tem mostrado aí no Campeonato Sul-Americano, né, de base sub-20, tá jogando muito futebol. E o Jefinho, cara, é aquele negócio. O cara, a capacidade de drible que ele tem, se ele melhorar o poder de decisão, melhorar o passe, melhorar a finalização, óbvio que é difícil. Mas estando na Europa, ele consegue melhorar isso. Ele vai virar um ponta de alto nível. Porque tem poucos jogadores hoje em dia que driblam igual o Jefinho, cara. O Jefinho passa fácil de qualquer pessoa, isso é muito louco. É muito louco como ele dribla bem. Eu acho que nesse caso quem foi pior na negociação com certeza foi o Vasco, porque o Botafogo, querendo ou não, o Botafogo vendeu um jogador próprio para si próprio, porque o Textor é o dono do Lyon e dono do Botafogo. Então, se ele vendeu por 10 milhões do Jefinho, ele com certeza vai achar alguém para suprir aquela falta ali muito facilmente, para afinal ele tem o dinheiro para isso, e ele simplesmente estava negociando com ele mesmo. Agora o Vasco, eu acho que sofreu um pouquinho daquela de se desvalorizar, porque era uma equipe que não vinha numa boa fase e não tinha muito como exigir algum valor. Apesar do André Santos ser um excelente jogador, e o que ele fez com aquele time do Vasco, que assim, convenhamos, não era o melhor do mundo para se destacar para um jogador jovem, ele conseguiu mostrar muito futebol, só que o Vasco não tinha muito poder de negociação, não tinha como se impor no mercado, afinal, não tinha confiança do mercado e também na época não tinha muito dinheiro, só está começando agora que começou com a SAF da parte 177, que está começando a se impor, mas não tinha como se impor para cima, afinal, não era uma equipe que tinha confiança no mercado, mas acho que o Vasco acabou se dando muito mal nisso. A questão do Andrei Santos é que ele foi negociado antes, ou melhor, ele estava sendo negociado antes da entrada da 777, e aí ele ia sair de graça. Então ele, juntamente com a equipe de empresários dele, né, e o pessoal que assessora ele, preferiu esperar, né, de maneira ética, digamos assim, né, para ajudar também o Vasco, o clube que o revelou. Então eles preferiram esperar a 777 entrar para poder ser negociado. Só que aí teve essa questão, né, o valor, né, ou era de graça ou era por esse valor. O Vasco perdeu a oportunidade de ter renovado antes com ele, né, e automaticamente ter aumentado a cláusula, esse tipo de coisa. Mas aí também a diretoria do Vasco estava refém de um processo que estava acontecendo, então acabou que foi uma confusão. O Vasco estava vulnerável, né? O Vasco estava muito vulnerável. Vou retomar o que o Michel falou, o Textor é maluco. Para ele pegar o Jefinho e trazer de novo o Botafogo, pouco custa. Empresta o Botafogo agora de bobeira. Assim. Porque, inicialmente, as conversas do que a gente via na mídia era de que ia ser empréstimo. Aí, do nada, no último dia da janela de transferência, 10 milhões de euros no Jefinho. Caraca, eu acho até que foi uma falha de comunicação da Botafogo, mas ter sido. Em falar em falha de comunicação, tiveram vários essa temporada, né? Nessa janela aí, mas... Tipo quem? Ziyech. Verdade. Aí a gente já entra numa negociações frustradas, né? Isso é assunto para um outro episódio. Para vocês que estão vendo a gente, virem de novo. Pra gente fechar então, rapaziada, vamos passar pro Brasil. Eu vou falar aqui, vou listar aqui 4 transferências. Eu acho que a resposta tá bem óbvia, mas eu quero ouvir de vocês. Quem se deu melhor? Flamengo trazendo o Gerson, repatriando o Gerson, na verdade, por 85 milhões de reais. O Vasco trazendo o Pedro Raul, junto ao Kashima Antlers, por 10 milhões de reais, que foi a contratação mais cara da história do Vasco, se eu não me engano. Eu vou deixar pro final. Yuri Alberto, saindo do Zenit, vindo pro Corinthians por 125 milhões de reais. Ou um tal de Luiz Soares aí, que veio de graça pro Grêmio. Essa aí eu vou
Cara, fazer por partes, e são transferências complexas, né? Tem muito assunto pra falar sobre essas transferências. Soares, eu acho que o Soares dispensa. O matador, o pistoleiro de graça. De graça, cara. E já tem Já cravou, muito. sim, Eu não faço ideia quantos gols ele já tem hoje. Não faço ideia. Mil. Não faço ideia. Ele já deve ter uns 10 gols em 4 jogos. Ele já deve ter chegado aos 500, pelo menos. Ele já é o maior artilheiro. Já é. Todo jogo é 1, 2 de bobeira, assim. De bobeira. O Gerson, eu tenho uma polêmica. Eu acho. Pro Flamengo, é uma boa contratação. Porque ele é um jogador que, pro nível brasileiro, ele agrega o Flamengo. E o Flamengo acabou, em termos de valor, o Flamengo vendeu por 25 milhões e comprou por 15, né? Acabou lucrando. Acabou lucrando ainda. A negociação pro Flamengo foi boa. Mas pro atleta, eu acho que tem toda aquela questão. Fui pra Europa, não rendi e voltei. Então, eu acho que essa discussão é pode ser pauta para uma outro discussão. programa, mas eu acho válida, porque assim, o Flamengo hoje ele tem um time... timaço. Eu não vou falar nível Europa, tá? Porque eu estou forçando muito. Mas é um time que, assim, tá acima de qualquer capacidade financeira na América. Acho que o Palmeiras vai brigar com o Flamengo, mas no papel o time do Flamengo é muito melhor que o do Palmeiras. Alô, tia Leila, vamos abrir o cofre aí pra fazer alguma coisa, por favor. Eu vejo... Não, pode falar. Não, pode completar. Então, é que eu vejo hoje, por exemplo, a questão entre Flamengo e Palmeiras até um pouquinho como a gente pode olhar na Alemanha, que acabou acontecendo com o tempo entre o Bayern e o Borussia. Acho que o Palmeiras, apesar de ter a defesa, não vai ter força para bater de frente com o Flamengo com o tempo, mas ainda assim eu acho que a contratação do Gerson, o Flamengo, apesar do Gerson ser um excelente jogador, talvez tenha sido um pouquinho mal na questão financeira. Afinal, pelo preço que venderam o João Gomes e pelo que trouxeram o Gerson, acredito que a equipe saiu um pouquinho perdendo. Afinal, poderia ter vendido o João Gomes por muito mais e acabou pagando uma grana que o Gerson já estava meio desvalorizado na Europa também. Afinal, ele começou muito bem lá com o Sampaoli, mas o Sampaoli com aquelas questões dele, de uma hora ele começa muito bem com o jogador, do dia para noite ele quer bancar o jogador e acaba queimando, dando todo aquele conflito. Acho que o Flamengo não saiu tão bem, assim como o Corinthians, que apesar de trazer um retorno esportivo muito bom com o Yuri Alberto, foi uma péssima negociação do Yuri Alberto. Eu acho que é isso aí. O retorno esportivo, né? O retorno esportivo dos dois é muito grande, mas em termos de mercado... Sim, o Corinthians só não vendeu o estádio pro Zenit porque não dava, porque senão... E ainda perdeu 5 jogadores, né? Sim. E ainda perdeu jogadores que poderiam muito bem dar retorno financeiro no futuro, até mesmo esportivo. Afinal, eram jogadores jovens. São jogadores úteis ao elenco, né? E jovens também. O do Queiroz foi o único que ficou no momento, né? O do Queiroz vai sair só no final de 2023, mas também foi comprado 90% dos direitos do Queiroz. Olha isso, cara. O Mantuan tem a possibilidade de voltar, mas o Zenit tem a prioridade de compra até o meio do ano. O Robert Renan foi direto também, 80% dos direitos do Robert Renan. O Pedro também foram uma grande porcentagem dos direitos, não lembro quantos por cento foram, mas o Pedro, que é um jogador da base do Corinthians, que é uma promessa do Corinthians, joga seleção sub-20, foi por uma grande porcentagem também. E o Corinthians ficou apenas com 50% do Yuri Alberto, cara. Isso, nossa, foi muita grana. 125 milhões de reais. Vocês não acham muito que já doido. Tá na hora do Zenit abrir uma embaixada aqui no Brasil? Que Tá toda hora, hora né? vem aqui, pega Tá alguém e Seria leva o pra lá. Zenit o novo Shakhtar? Caldinho, Wendel. Forte, né? vários Uma jogadores, pauta né? pra outro programa. Pauta para outro programa. E pra finalizar, Pedro Raul, dispensa. Pedro Raul, crava. É gato. O gostoso Pedro Raul vai cravar Esse muito homem- esse ano ainda. Marcou 2 2 gols Não ontem, né? só O dentro homem do no Rio campo. de Ele Janeiro. marcou 2 gols ontem, né? Sim. 5x0 Contra Contra o quem? Rezende, o placar de 5x0. O forte Rezende. Vai marcar muito. O Rezende ganharia do Real Madrid, eu acho. Sabe? Rezende que tem um projeto com o Lyon, se não me engano, né? Tem uma parceria com o Lyon. Tem, Não tem. sei se ainda tem, mas... Mas o que eu acho maneiro, maneiro pro torcedor do Flamengo, pro torcedor do Vasco é meio ruim. Pô, olha a diferença. O Gerson, 85 milhões. Foi a terceira maior contratação da história do Flamengo. O Pedro Raul, 10 milhões, foi a maior do Vasco, cara. É muito E o louco. Pedro Raul é melhor. É muito louco. Mas se a gente for parar pra pensar também, essas contratações... Polêmica! Essas contratações mais caras do Flamengo vieram depois, né? Que o clube se reestruturou financeiramente. E acabou pegando um mercado inflacionado, como a gente falou, né? Sim. Acho que se demonstra um pouquinho como o Vasco foi parado no tempo depois de 2008. Com Afinal, certeza. depois que o mercado inflacionou, a gente nunca viu o Vasco se impor no futebol brasileiro. Aí agora é 16 milhões no... Não, é de bobeira. Agora Léo, é de bobeira. Vem, Léo. Traz, Léo. Vem, Pedro Raul. E Vem, mete gol. vem todo mundo. Léo mete gol. Que Léo Lucas Pelé. Piton também. O que Léo Pelé Vírgula. joga. Vou deixar aqui. Rapaziada, então por hoje era só. Queria agradecer a presença aqui do Michel Santos, do Miguel Baís Tamo junto. e também do Matheus Tavares.
Esse foi o primeiro Sobe a Placa, o mais novo projeto do Nos Acréscimos. E se você não quiser perder nenhuma outra novidade aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixe seu comentário também para dar um retorno para a gente. E segue a gente nas redes sociais, está tudo aqui na descrição para você conferir. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Valeu.